A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, uma boa noite a todos. Louva a Deus pela sua vida que nos ouve. Quero trazer aqui um resumo da palavra de Deus, da Escola Bíblica Dominical, a origem da igreja, lição de número 1, que diz assim a palavra do Senhor, o texto áureo. Para você que não tem a revista, está em Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. A verdade prática diz assim: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Então, aqui é o ponto central dessa lição. A verdade prática diz assim: a igreja é uma família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Então não se engane ou pense você que a igreja é sua. A igreja é de Cristo, porque foi Ele que pagou o preço na cruz do Calvário, por mim e por você. E quando Pedro diz, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Então, para você ser uma igreja de Cristo, para você fazer parte da família de Deus, você tem que se arrepender, porque aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia do Senhor. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando você se arrepende, deixa e se batiza, você alcança o favor do Senhor. O favor que Cristo pagou por você na cruz do Calvário, ainda nós não sendo merecedores. A lição tem 3 tópicos. O primeiro tópico é descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. O segundo tópico é apresentar a igreja como criação divina. E o terceiro tópico é identificar a igreja como a comunidade de Deus. No tópico 1, que fala da trajetória da Bíblia e na história do povo de Deus, no subtópico 1 diz assim: nesse aspecto, o seu uso é de uma convocação para uma assembleia. Então a igreja ela é uma assembleia. No Antigo Testamento, diz o tópico 1, subtópico 1, que o povo se reunia, e tem uma referência em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. O povo se reunia para aprender. Deus fala assim: reúna o povo, Deus fala para Moisés, para eu ensinar, e depois eles vão ensinar para os seus filhos. Um exemplo maior do que esse era que Moisés ele ensinou os mandamentos para o povo e as leis. Quando Moisés morreu, Josué veio assim também cumprir, ensinar o povo, que eles faziam isso de 7 em 7 anos, para que o povo passasse para as suas gerações. Quando deixaram de ensinar a palavra de Deus, o povo se corromperam e viraram escravo de outras nações. Enfim, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, Deus pede para Moisés ajuntar o povo para ele ensinar. Quando a gente vê no Novo Testamento, ele já tem outra função, porque Pedro diz na palavra, no texto áureo, arrependei-vos. Então, quando você se arrepende e se batiza, você é uma nova criatura. E aí o Espírito Santo começa a te moldar e transformar e trabalhar na sua vida. E você passa a mudar de atitudes. Então assim, você é transformado. Então você passa de uma criatura para filho. Então a função sua, que diz, Paulo ele escreve, é de ser um adorador. Você já aprendeu, porque o Espírito Santo ele vai te ensinar. João ele escreve no Evangelho, capítulo 16, versículo
a partir do versículo 8, que o Espírito Santo ele vai ensinar. E Cristo falou assim, ó, ele não vai falar de mim mesmo, mas de tudo quanto tem ouvido do Pai. Então, quando você se arrepende, se batiza, você morre para o mundo e você vai viver para Deus. E aí o Espírito Santo ele vai te ensinar e você vai ser um adorador. Atos capítulo 12, versículo 5. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se ajuntavam para adorar a Deus. Atos capítulo 12, versículo 5. Então, a igreja é de Deus, é uma família de Deus, e a igreja é de Cristo porque Ele pagou o preço. Muitos falam assim, a igreja é minha, a igreja é de fulano. Não. E muitos pensam, por exemplo, a história bíblica, a história cristã. O subtópico 3, ele fala da reforma. No ano de 1600, 1500, 1600, teve a reforma protestante. Então, nós sabemos, e não vamos entrar nesse ponto, mas Lutero, ele escreve as 95 teses e algumas coisas que foram bem mais profundas. Após a reforma, no ano de 1600, alguns começaram a se apresentar e falar que a igreja é de fulano ou de ciclano. Mas quando a gente observa na Bíblia e na palavra de Deus, a igreja é de Cristo, porque foi Ele que morreu pelos meus e pelos seus pecados. No ano de 1600, 1500, a partir de 1517, o Papa ele quis reformar a Basílica de São Pedro e ele começou a arrecadar verbas. Então eles falam que a igreja é deles, eles se autotitulam como infalíveis. Mas nós observamos na palavra que a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo, porque Cristo morreu e pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. Que Deus possa assim fazer melhor entender nos vossos corações, que possa dar entendimento e discernimento. Como disse Pedro, arrependei-vos e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.